Fala fiel, bem-vindos ao canal mais quente notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano. Bom, gente, Corinthians, empresa americana, retoma negociações por patrocínio de 300 milhões de reais. Isso mesmo, o Timão vai encher os cofres. E Hugo Souza, merece ser titular na Copa do Mundo? Sim ou não? Já deixa sua opinião aqui nos comentários. E olha só, fique comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação importante. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, também de clicar em hypar, pois assim você vai estar mostrando a força da fiel torcida aqui no YouTube. Sem mais relações, bora pro vídeo. O Corinthians avançou no Paulistão, mesmo sem uma grande atuação. E o herói da classificação, mais uma vez, foi o goleiro Hugo Souza. O Corinthians se reapresentou na tarde desta segunda-feira após a classificação diante da Portuguesa para as semifinais do Campeonato Paulista. Vitinho e Hugo foram decisivos no Canindé. O Vitinho marcou nos acréscimos o gol que levou a partida para os pênaltis e o Hugo fez 3 defesas aí, uma no tempo normal e as outras 2 nas cobranças ali na parte decisiva. Bom, o Hugo se tornou o terceiro goleiro com mais defesas de pênaltis com a camisa do Corinthians. São 14, ele está atrás só de Ronaldo Giovanelli e Cássio. Difícil chegar neles, né? Mas vamos tentar. Os números deles são bem grandes, né? O Cássio, se não me engano, são 32, o Giovanelli 27. Tenho 14, né? É quase o dobro, né? Quase não, é o dobro do que eu tenho. Mas também eles têm bastante jogos. Então, assim, eu falei, eu não quero ser protagonista, mas se todas as vezes que eu for protagonista o Corinthians for beneficiado, aí pra mim vale a pena. E é claro que a boa fase faz o Hugo pensar em seleção brasileira. A Copa do Mundo está chegando. É um sonho, né? Tem uma Copa do Mundo daqui a meses e eu quero muito, vou trabalhar muito para que eu possa, se Deus quiser, realizar o meu sonho da minha família. Então eu vou lutar por ele todos os dias. Tenho mudado e mudei muito na minha vida, dentro e fora do campo, para que eu possa alcançar isso. Lucas Silvestre, filho e auxiliar de Dorival Júnior, também comentou sobre o momento do Hugo, mas também de outros atletas que podem ser observados por Ancelotti. É um dos nomes que deva ser levado para a Copa. E assim, já falando também de alguns outros nomes que nós temos, como o Mateuzinho, que vem num momento excepcional e é uma posição que ela é um pouco carente ainda dentro da nossa seleção. Bidu, outro jogador que também que merece uma atenção especial. E além do Breno, né, que vem desempenhando um grande papel dentro da nossa equipe. Lamentavelmente, Hugo foi alvo de ofensas racistas no Canindé por parte de alguns torcedores da Lusa. A Portuguesa repudiou o caso e informou que quer identificar os responsáveis. Agora, voltando a falar de futebol, o Corinthians enfrenta no próximo sábado, às 8h30 da noite, o Novo Horizontino. A diretoria do clube não gostou muito do horário que a Federação Paulista escolheu, não. E também o Lucas Silvestre, auxiliar do Timão, comentou um pouquinho sobre esse horário, né? Até pelo tempo de recuperação dos jogadores que vão enfrentar o Cruzeiro quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira é um jogo que vai ser muito pesado, mais um jogo fora de casa, uma sequência de 5 jogos fora de casa e obviamente que necessitaria de um tempo maior de recuperação para que a gente pudesse chegar com os atletas no melhor nível de competitividade. Vamos ter que pensar bastante a respeito do jogo da quarta-feira para poder planejar também o jogo do sábado, se Deus quiser, a sequência na quarta e depois no domingo, né? Dorival Júnior admitiu preocupação com alguns jogadores que estão desgastados. Por exemplo, Yuri Alberto, Matheus Pereira e Caio César se recuperam de lesões. Já Matheus Bidu atuou nos últimos 8 jogos e Memphis Depay deixou o campo ontem fazendo gelo no joelho. O Corinthians foi a equipe, talvez tenha sido a equipe que mais tenha jogado nesse princípio de ano. Nós não tivemos até agora um momento sequer, não me lembro de termos uma semana em aberto. E queira ou não, a todo momento, graças a Deus, a possibilidade de uma decisão. Eu acho que tudo que esteja ao nosso alcance, nós estamos fazendo para que possamos ter a melhor equipe possível. Ainda sobre o Depay, o diretor executivo de futebol Marcelo Paz comentou um pouquinho no Conselho Técnico da Federação Paulista sobre a situação do jogador. Memphis tem contrato só até o meio do ano e o Corinthians está estudando aí uma renovação. A gente vai resolver a dívida com o Tadieres
E o Memphis sabe disso, transparente, planilha aberta, olha, Memphis, a gente está aqui tentando resolver a situação com o Tajeres e logo a gente vai buscar equalizar a sua situação. Ele entende isso, que ele é um cara de alto nível intelectual e ele é muito Corinthians. Ele quer que o Corinthians cresça, que o Corinthians vença, que o Corinthians esteja bem, mas logicamente dentro de poucos dias a gente, como instituição, vai conversar com ele, com o staff dele, para buscar equacionar essa questão. Existe uma dívida, não vou revelar número, eu acho que isso não seria correto de minha parte. Deve que ele viaje para o Mundial com a situação dele resolvida, né? Esse jogo Corinthians e Portuguesa teve um detalhe muito importante. Há anos a gente não tinha em São Paulo aqui duas torcidas de clubes grandes aqui em São Paulo. Ah, mas Portuguesa nos últimos tempos tá mal, rebaixada, estava lá embaixo, Série D. Portuguesa é um time grande aqui da cidade de São Paulo e esse clássico marcou a volta de uma situação que há muito, mas muito tempo não acontecia. Tomara que, com o exemplo do que aconteceu, pelo menos dentro de campo, a exceção desse ato de racismo para cima do goleiro Hugo, do Corinthians, não teve nenhuma confusão entre as torcidas. Quem sabe aí é um primeiro passo para a gente voltar a ter as duas torcidas nos estádios, em jogos grandes, nos clássicos. Isso é muito importante e tomara que a gente consiga manter esse nível de civilidade para as coisas voltarem um pouco à normalidade no futebol, principalmente aqui em São Paulo. E aí, mano? Não passava nem Corinthians ontem... Ontem o Corinthians teve mais sorte do que juízo, velho. Eu vou te falar, cara. É inadmissível o Corinthians entrar com sangue tão doce num jogo decisivo de Campeonato Paulista, cara. É uma decisão... não é minimizando aqui, já vou chegar também na atuação do Hugo Souza, que mais uma vez aí foi herói. E vou te falar, cara, como é bom ver o Hugo Souza. Uma das maiores voltas por cima da história recente do futebol. De um cara rejeitado no Flamengo para talvez aí o Yashin de Itaquera. Não vi Yashin, mas vi Hugo Souza. Esse cara é monstro demais, você é louco. Tá maluco. Mas antes de chegar aí no... Antes de chegar no Yashin de Itaquera... Não falhou no Não gol? acho que tenha falhado não, Dodô. Eu já vou chegar no ponto aí também. O goleiro com o nível dele esse... tem que tirar aquela bola. Mas eu vou explicar o porquê, Domênico. Do jeito que tava ali, eu já vou chegar nesse contexto aí. Mas antes de chegar no gol, o Corinthians no primeiro tempo, Dodô, ele poderia já ter descido pro intervalo com 3 na lomba, mano. É verdade. A Portuguesa perdeu um gol ali cara a cara, antes de sofrer o pênalti ali, que o Hugo Souza manda pra escanteio, porque aquela bola resvala no Hugo Souza, que a bola vai por cima do travessão. Teve o lance ali que André Ramalho e Mateuzinho, um deixa pro outro deixa pro um. O jogador da Portuguesa deu um tapa no meio dos dois ali, saiu cara a cara com o Hugo Souza, que acabou cometendo o pênalti. Goleiro, quando sai assim, geralmente acaba fazendo o pênalti, e não foi diferente, ele acabou fazendo, mas defendeu. Quando ele defende esse pênalti, eu falei, porra, agora o Corinthians vai inflamar no jogo. Porra, tava tomando maior sufoco, o goleiro pegou o pênalti, agora é a hora do Corinthians entrar no jogo. Não entrou. E ainda no final do primeiro tempo, Domênico, o Ranielli, cara, na boa, que partida bosta do Ranielli ontem. Que isso? Nossa, o André jogou mal também, o próprio... Não, mas o Ranielli, o Domênico Gatto, ele tem um potencial pra ser melhor do que ele vem sendo. Mas o Ranielli te falar, mano. Ontem o Alan acabou entrando também, ganhou uma oportunidade como titular, foi muito mal. O próprio André não tava bem. O Bidon um pouco aparecia no primeiro tempo também, tava sobrecarregado. Lá na frente o Memphis numa tiriça do cacete. O Guinegão também não conseguia fazer lá muita coisa porque a bola também não chegava. Mas te falar, o meio campo do Corinthians, mano, o semblante do fracasso era o Ranielli. Tudo que ele tentava, ele errava. Tanto que aquele lance, Domênico, que gera o gol da Portuguesa, é um lance que ele tá praticamente na lateral do campo, com possibilidade ali de mandar a bola pra frente. Ele põe força na bola, mas ao invés de mandar pra frente, ele manda pra cima, ele manda pro alto. E vou te falar, esse para-raio de zica desse André Ramalho também, na hora que o Ranielli dá o chutão pro alto, e parecia que queria ganhar um leitão, chutando aquela bola na fazenda lá pro meio da área. O André Ramalho tá posicionado sozinho, Domênico Gatto, aonde a bola vai cair. O jogador da Portuguesa, obviamente, que se aproxima dele pra tentar ali brigar por espaço, mas o André Ramalho, ele não sobe um gilete do chão contra um jogador que é mais baixo que ele. Cara, tudo que vai acontecer contra o Corinthians passa pelo pé do André Ramalho. Todo lance que gera algum tipo de perigo, o André Ramalho tá envolvido no lance. E ontem, Domênico, na hora que ele perde aquela disputa de cabeça, que a bola sobra pra entrada da área, e também o jogador da Portuguesa que acaba fazendo o gol ali sem marcação nenhuma, ninguém encosta no cara pra fazer uma abafa, pra dificultar o chute. É um lance, Domênico, que se você olhar de frente, a bola ela vem rasante e passa no meio dos dois ali, tanto do André Ramalho quanto do jogador da Portuguesa, e acaba enganando o Hugo Souza. É uma bola que vem com muita velocidade da entrada da área. A bola, você pode falar, é defensável. É pelo nível do goleiro que é o Hugo Souza, mas é muito difícil um goleiro
talvez ali naquele momento, agir num ato reflexo e conseguir fazer essa defesa. Se faz uma defesa que você fala, puta defesaça, e se toma, as pessoas começam a falar, pode ser falha. Mas eu não encaro como falha não, porque pra mim quem falha primeiro é o Ranieri, na sequência André Ramalho, e depois pelo fato de não ter cobertura no jogador que chuta. Mas aí, cara, pô, quando eles tomam um gol, teve uma oportunidade com o Memphis ali também, absurda, que ele acaba desperdiçando no primeiro tempo. Volta lá depois aí do intervalo, o Dorival acaba colocando o Garro também, junto com o Bidon, para tentar um pouco mais de criatividade, e o Corinthians não consegue absolutamente nada. Até a pausa ali para hidratação, por volta aí de 20 minutos, 22 minutos, o Corinthians era um time morto dentro de campo. E começa a melhorar quando entra o Vitinho, entra ali o Kaique, o Dieguinho, enfim. Aí o Corinthians ele começa a ter uma sobrevida. Aí o Corinthians ele começa a ir pra cima da Portuguesa, mas nada de qualidade técnica, nada de construção de jogada. Era mais na base do abafa porque ele tava perdendo o jogo. Tanto que aí consegue um empate aí num belo lançamento do Mateuzinho. Uma baita dominada do Vitinho também ali, já praticamente ajeitando pra fuzilar o goleiro. E a finalização também, porra, é aquele negócio. É o que a RG comentou antes do programa, ele tava trocando ideia, ele falou, mano, lembra muito o Jairzinho. E eu concordo com a RG, eu não vi o Jairzinho, mas se eu vi o Vitinho eu já tô satisfeito. Um comentário desse, seu louco. A fuzilada que o Vitinho deu parecia o Jairzinho, o RG. Uma paulada ali sem chance em cima do goleiro. E parabéns, Vitinho, é isso que você foi contratado pra fazer e é isso que você fez, decidiu um jogo. Mas ontem, o Quintino, na hora que foi pros pênaltis, aí eu já tinha certeza que o Corinthians passaria. Porque o psicológico da Portuguesa foi pro cacete. Mesmo o Garro começando, desperdiçando ali e tudo mais. Mas, cara, na boa, quando você tem um goleiro do naipe do Hugo Souza, é difícil você não acreditar que você vai passar. Porque o Hugo Souza, cara, é aquele maluco, é um herói que não usa capa, Domênico, sabe? É aquele cara que realmente vai e vai dar conta do recado. Por mais que a bola, em determinado momento, tenha passado no meio das pernas dele também numa cobrança de pênalti do jogador da Portuguesa, enfim. Mas é aquele cara, mano, que ele parece que cresce 3 vezes o tamanho dele na hora da cobrança. O jogador que vai bater contra ele costuma gelar, mano. Vide o próprio cara que perdeu na hora do jogo, nas alternadas ele perdeu também. Ele também perde de novo o pênalti. Então o Corinthians ele consegue realmente avançar, fez a sua obrigação. O René. Por mais que o Corinthians tenha sofrido, mas independente da sofrência, Bento, o Corinthians conseguiu a obrigação dele, que era avançar, cara. Pra mim aí o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, aí eles tinham a obrigação de avançar. Eu não vou zoar o Santos agora, Quintino, porque eu tô falando sério. Pra mim o Santos era inferior ao Novo Horizontino, então eu não acho que era tanta obrigação do Santos assim passar. Tanto que eu coloquei na aposta que eu fiz na KTO, coloquei o Novo Horizontino passando e me ferrei por causa do Corinthians, que eu coloquei que o Corinthians passaria no tempo normal e quebrei a cara. Mas o Corinthians ele conseguiu fazer essa obrigação dele, Bento, e agora vai pegar o Novo Horizontino fora de casa, mas eu acho que tem tudo pra reviver a final do Paulista do ano passado. Pra mim, a final é Corinthians e Palmeiras. Ô, mano, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que eu vi nos últimos 2 jogos. Pode ser que seja mais, eu vi até uns jogadores comentando. O Corinthians eu achei meio sem perna, cara, no jogo contra a Lusa. Você não achou, não? Mas o Dorival, Bento, ele acabou rodando o time. Tanto que o André, que não tinha jogado contra o Atlético Paranaense, ele volta, mas ele saca do time o Gabriel Paulista, ele saca do time aí o Matheus Pereira. Então ele tem feito essas adaptações aí no time para justamente tentar meio que dar uma oxigenada na galera e preservar alguns outros jogadores. Mas eu vou te falar, Bento, eu sei que hoje existe uma romantização, uma vitimização do jogador moderno em falar que tá cansado. Esses caras, Bento, eles começaram a treinar praticamente no meio de janeiro. A gente tá chegando agora no final de fevereiro. A gente tá falando de 1 mês e meio de trabalho, cara. É inadmissível um jogador profissional, cara. Um jogador profissional que joga 2 vezes por semana, no mês de fevereiro, que nem terminou ainda, falar que não tem mais perna, mano. Cara, eu sei que tem um monte de fisiologista de YouTube aí que vão falar, você também não é fisiologista, mano. Mas eu me baseio em declarações de jogadores que trabalham comigo. Cicinho, Emerson Sheik, Michel Bastos, Kleber Gladiador, todos eles falam que é um absurdo. Porque hoje, Bento, é muito mais fácil e cômodo dormir no barulho de fisiologista e preparador físico e falar, não, o seu CK tá muito alto. Qualquer atleta de alto rendimento, qualquer atleta que faça uma atividade física diária, ele vai ter um CK alto. Então, e eu posso falar isso porque eu faço exame também, o CK ele determina aí a destruição muscular, o seu desgaste muscular. Qualquer cara que treina pesado, não dá pra você se basear naquela medição que o laboratório coloca do teu lado, pra você ter como referência. Porque aquela medição serve pro cara comum, o atleta esporádico, aquele cara que não faz uma atividade tão intensa. Tanto que se você pegar aquele... Aí vão falar, mano, mas não sei o quê. O IMC, que os caras fazem a altura, pelo peso, lá pra ver se você tá gordo ou não. Faz o IMC do Mike Tyson. Vai dar obesidade mórbida, velho.
Então, existem situações e situações. Você não pode padronizar o atleta profissional como se fosse um cara comum. Não dá, velho, não dá. É óbvio que o CK do atleta profissional vai estar sempre alto. O cara treina aí forte em um período, ele joga. Então a atividade física desse cara é frequente, Bento. Mas pra mim, cara, não me entra na cabeça o cara em fevereiro falar que não tem mais perna pra jogar, mano. Ainda mais esses caras na média de idade de 24, 25, 26 anos de idade, mano. Vai cagar, mano. Tá, meu amigo aqui, o Davi Pires, gambazão igual você, que mandou uma mensagem aqui, ó. Por mais que o Yuri seja um meio bagrizão, mas ele faz uma falta danada. Você concorda? Plenamente. O Yuri é aquele mal necessário. O Yuri lembra muito uma cueca velha. Você fala, putz, não quero mais. Mas quando você se desfaz, você fala, puta, preciso dela. Hoje o Corinthians ele não tem, Bento, no seu elenco, um substituto à altura do Yuri. Mesmo o Yuri perdendo 10 gols aí pra fazer um. Mas, cara, tá entrando o Guinegão. O Guinegão ontem que a bola não chegou muito pra ele. Mas, cara, não dá pra ter a confiança nele também. Ele deu passe pro Memphis, inclusive nesse gol no primeiro tempo que ele perdeu. E esse bagre do Pedro Raul, que perdeu um gol idêntico no segundo. Do céu, velho. Você viu o gol que ele perdeu, Bento? Foi praticamente idêntico ao gol do Memphis, cara. Vi. E era o lance de empate, cara. Então o cara que tá buscando oportunidade, ele não pode se dar o luxo de desperdiçar uma chance cara a cara como o Pedro Raul perdeu, mano. Não dá, mano. Esse cara por A mais B, dia após dia, ele prova que ele não tem condições de jogar no Corinthians. Eu sei que amanhã ele pode fazer um gol, pode ser até um gol decisivo. Imagina, contra o Palmeiras ele entra e faz um gol. Vão falar, vai, mano, fala do Pedro Raul. Mas tudo que ele tem me mostrado até agora me credencia a pensar do jeito que eu tô pensando, Bento. Não dá, cara, não dá. Centroavante que você não confia, Domênico, é muito complicado. Bom, pelo menos é no sábado à noite, né? Porque o Novo Horizontino lá, vou falar pra você, eu já fui lá, uma lua pra cada um, vai ser 8h30, pelo menos dar uma benizada, né? No jogo. O Corinthians joga na quarta-feira contra o Cruzeiro. É aqui ou lá, mano? O Cruzeiro. O jogo do Corinthians, deixa eu lá só em confirmar, Cruzeiro. Bento, mas todo mundo lá. joga fora. Só o Palmeiras joga em O casa. Corinthians vai jogar lá contra o Cruzeiro. Então é isso. Quarta-feira, 20 horas. Ó, uma boa notícia que diz respeito a dinheiro, a possibilidade de dinheiro novo no Corinthians, e é muito dinheiro. Informação do Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, e também do portal O Meu Timão. A Ticketmaster voltou a conversar com o Corinthians no que diz respeito à possibilidade de um novo patrocínio. A Ticketmaster, que chegou a oferecer quase 300 milhões de reais para o Corinthians para assumir a gestão do fiel torcedor, né? Essa era a intenção da Ticketmaster, assumir a gestão do fiel torcedor e a comercialização de ingressos, além do sistema operacional de acesso à Neoquímica Arena em Itaquera. Havia essa possibilidade, não era a única proposta do Corinthians, que o Corinthians tinha recebido para modificar o seu sistema de gestão do programa de sócio-torcedor. Não era a única proposta, mas era a melhor proposta, e uma proposta milionária e de uma empresa renomada, como é a Ticketmaster, de know-how internacional. Acontece que deu uma zebra danada, porque essa proposta acabou vazando no Parque São Jorge, né? Vazou, a imprensa noticiou, e a Ticketmaster havia desistido de negociar com o Corinthians, havia retirado a proposta. O que deu uma confusão danada no Parque São Jorge, que está, inclusive, investigando o Conselho Deliberativo do Corinthians, está investigando como é que vazou, ou quem vazou, essa proposta, que tinha um termo de confidencialidade, ou seja, não poderia vazar. Inclusive os valores vazaram, né? E a Ticketmaster acabou ficando bastante irritada com isso e parou de negociar com o Corinthians. Agora, segundo o Luiz Fabiani, que é repórter da Rádio Bandeirantes e também do Meu Timão, a Ticketmaster voltou atrás por insistência do Corinthians, do presidente Osmar Stabile, e está conversando novamente com o clube corintiano a fim de assumir a gestão do programa sócio-torcedor. A proposta, o projeto, é de 5 anos de contrato, com antecipação de recebíveis de 100 milhões de reais na primeira temporada, 150 milhões de reais no segundo ano, e um patrocínio direto ao Corinthians no valor de
40 milhões de reais, ou seja, 290 milhões de reais, quase 300 milhões de reais. No documento enviado à diretoria, a empresa se propôs a criar uma plataforma personalizada para experiências aos torcedores corintianos e integração com grandes eventos internacionais, administrando, portanto, o fiel torcedor e também a bilheteria do Corinthians, a comercialização de ingressos do Corinthians, além do sistema operacional de acesso à Neoquímica Arena. Essa é a proposta da Ticketmaster, que atende clientes como a NBA no basquete norte-americano, a NFL, futebol americano, a MLS, Liga Norte-Americana de Futebol, além do US Open no tênis e a Copa do Mundo da FIFA. Ou seja, é uma empresa absolutamente renomada. Bom, torcedor corintiano, você que chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também de ativar o sininho das notificações para você receber as principais notícias do nosso Corinthians em primeira mão. E bom, o Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro quarta-feira, às 8 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians deve ir com um time misto, pois já enfrenta o Novo Horizontino no sábado, aí pela semifinal do Paulistão. Então por isso o Corinthians deve ir com um time aí misto contra o Cruzeiro, pois tem a decisão aí já nesse sábado. Notícia quentinha, bombástica, que acabou de sair nesse momento. Segundo o jornalista Luiz Fabiani, o Corinthians e a Ticketmaster voltaram às negociações. A Ticketmaster, né, quer gerir as operações de ingresso da Neoquímica Arena e também gerir ao programa Fiel Torcedor. E os valores podem chegar a ter 290 milhões de reais. É muita grana. E primeiramente, né, a Ticketmaster já estava negociando com o Corinthians, só que acabou encerrando as negociações em 10 de fevereiro, pois uma pessoa de dentro do Corinthians vazou as informações, né, da negociação com valores e tudo mais. E a empresa lá não gostou nada disso e retirou a proposta. Mas agora as negociações voltaram a todo vapor e tomara, né, que se concretize, pois o Corinthians já receberia cerca de 100 milhões de reais já na primeira temporada, o que é muito bom, pois o Corinthians aí, né, que vive uma crise financeira, 100 milhões de reais já ajudaria muito para quitar algumas dívidas e também reforçar o elenco do Corinthians. E eu quero saber a sua opinião, o que você acha disso? Você acha que é uma boa ir para o Corinthians, sim ou não? Deixa aqui nos comentários, pois sua opinião é importantíssima. E bom, eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, logo eu volto com mais informações para vocês. E eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.